Olá pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, né? Difícil, mas estamos, né? Graças a Deus. E dentro do segundo bimestre, vamos direto ao ponto, né? Temos o primeiro item, que é o famoso plano cartesiano, que já está aí pré-desenhado, né? Que faz parte da geometria analítica. Dentro dela que se estabelece os produtos cartesianos, a função do primeiro grau, do segundo, e a localização de pontos, né? Em que está nessa próxima apostila que vocês já estão trabalhando, ou nas aulas online, né? Bem, o plano cartesiano foi desenvolvido, foi criado pelo um filósofo matemático chamado René Descartes, muito famoso, né? Pelas suas filosofias, né? de trabalho. Trata-se de dois eixos. O eixo na horizontal, que é o eixo X, que é a nossa famosa abscissas, e o eixo na vertical, representado pelo Y, que é a nossa ordenada. Esse plano aqui representado, ele se cruza em um determinado ponto, que é o ponto zero. Aqui não colocando para não dar uma interferência aqui. E todos eles têm números positivos e negativos. Bem, o zero é o ponto de partida. No eixo das abscissas, no X, olha só, para a direita nós temos um positivo, dois positivos e três positivos. Para a esquerda do ponto zero, nós temos os números negativos. Um negativo, dois negativos, três negativos. E assim vai, né, pessoal? Ele é sucessivamente, isso aqui vai ao infinito, tanto para os negativos, tanto para os positivos. Agora no eixo das ordenadas, do Y, a mesma situação. Do zero para cima, os positivos, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Abaixo do zero, temos os negativos, 1, 2, 3, 4 negativos, 5 e vai embora. Bem, no plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes. E esses quadrantes, eles se movem anti-horário, da direita para a esquerda. O primeiro quadrante é esse aqui, ó, é o famoso primeiro quadrante. Aí, indo anti-horário, nós temos o segundo quadrante. Continuando, terceiro quadrante. E, por fim, quarto quadrante. Então, a volta completa desse plano cartesiano, nós temos aí os 4 quadrantes. Lembrando, esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro e quarto. Para encontrarmos pontos, né, dentro de um determinado plano, nós utilizamos os pares ordenados, x e y. O primeiro número representa x, que é o das abscissas. O segundo número é o y, que é o número da ordenada. E isso aqui é o ponto crucial. Primeiro x, o primeiro número que você vai ter que localizar nas retas é o x. E o segundo número é o y. Aí você determina o ponto. Então vamos encontrar nesse primeiro ponto aqui, ó, o ponto A. O ponto A está nas coordenadas. Coordenada, olha o nome. É tipo aquelas que a gente assiste aqueles filmes as alfragatas, navios, né? Aí tem um mostrador lá assim, que diz, o avião está em tal coordenada. Esse aqui é o princípio de tudo. Então, o ponto A está localizado 3,2. Isso quer dizer, o 3 nas abscissas e o 2 na ordenada. Primeiro vamos localizar o número 3. Ele bem está aqui, ó, o x, o primeiro número é o x, está ele aqui. O segundo número é o y, que é o 2. O y
positivo, então ele está para cima. Aqui está o 2. Então nós vamos pontilhando até no rumo do 2 e fazemos a localização. Esse é o ponto A. Ponto B. Ponto B está em 2 negativo e 3 positivo. Esse 2 negativo pertence a X. Olha ele aqui, ó. Se é negativo, ele fica à esquerda. Em seguida, o 3 positivo. O 3 é a ordenada. Então, ele está, se é positivo, está para cima. Então, nós vamos, inicia do 2 e vamos até o rumo do 3. Ó. E lançamos o ponto. Esse é o ponto B. Próximo ponto, ponto C. Ele fica na coordenada 3 negativo, 3 negativo. Ah, é a mesma coisa? Não. Esse primeiro 3 pertence a X. O segundo 3 pertence a Y. Então, o primeiro número localizado é o 3 negativo. Está aqui, que é o X. O segundo 3 é o 3 negativo. Se é negativo, ele está para baixo. Está aqui. Então, começando do X, nunca daqui. Sempre daqui, ó. Toda a vida daqui, ó. E vai até o rumo do outro 3 negativo. E aí, temos o ponto C. Próximo ponto, ponto D. 3 positivo e 1 negativo. 3 é abscissa e 1 é, o negativo é ordenada. 3 positivo no X. Está aqui ele. Em seguida, o negativo. Se é negativo, na ordenada, então vai estar para baixo. Aí localiza até no rumo do 1, ó. Esse é o nosso ponto D. Próximo ponto, ponto E. 2 nas abscissas e 0 na ordenada. Então, 2 está aqui. Opa, está aqui. E o 0? Observe, está aqui. Então, ele não se move, não. Ele acompanha a linha. Então, o ponto E está aqui. Próximo ponto, ponto F. 0 nas abscissas e 2 negativo na ordenada. Aqui nós temos o 0, está aqui. Ele vai se mover, ele vai 2 negativo, então ele vai descer e vem para cá. Esse é o ponto F. Se nós tivéssemos 2 positivo, ele pegaria do 0 e subiria até o ponto. Beleza por enquanto? Vamos seguir a próxima etapa. Um momento. Seguindo. Continuando os gráficos, agora vamos trabalhar na função do primeiro e segundo grau. Lembrando que é apenas uma simples revisão. Temos aqui duas funções. A primeira é essa aqui, ó. Função de f de x ou y, né? É igual a 2x mais 1. Eita, 1, hein? Queria colocar um número maior, falei assim, não, dá muito trabalho. Vamos colocar 1, fica mais pequeno. Bem, aqui nós já começamos a fazer o início do plano cartesiano. E aqui uma tabela, onde vamos trabalhar com alguns cálculos. E, para isso, vamos descobrir os pares ordenados para nós colocarmos dentro do plano. Para x, nós estabelecemos valores. Ó. Eu adicionei 1 negativo, 0, 1 positivo e 2. Eu já posso lançar ele aqui. Olha só, 1 negativo no x, se aqui é o ponto 0, então 1 negativo está esse lado. Aí nós temos o 0, não precisa colocar. Aí nós temos o 1 positivo e o 2 positivo. Então falta descobrir a ordenada, o y. Para isso, nós temos que estabelecer esse cálculo aqui, ó. 2 vezes o x mais 1. Nós temos aqui os valores já de x. Então é só substituir o x por esses valores. Então nós temos 2 vezes o x. Quanto é o x aqui? Menos 1. Se é negativo, coloca entre parênteses. Mais 1. Isso vai ser igual a quê? 2 vezes 1, 2. Menos com mais, menos. E repete, mais 1. Aí nós temos 2 negativos. Você está devendo 2. Paga 1. Isso quer dizer que vai ficar devendo 1. Próximo x. X valendo 0. Então, substituindo. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. Com mais 1,
é 1 mesmo. Então, vamos lá e adicionamos o próximo número. Em seguida, x valendo 1 positivo, substituindo na mesma função. 2 vezes 1 mais 1. Isso é igual a 2 vezes 1, 2. Repete o mais 1. Vai dar um total de 3. Próximo x, 2 positivo. Então, 2 vezes o x, que é 2, mais 1. Então, 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Pronto, encontramos os pares ordenados. O primeiro é 1 negativo e 1 negativo. O segundo, 0 e 1 positivo. Próximo, 1 positivo e 3 positivo. Próximo, 2 positivo e 5 positivo. Pegamos os resultados. O primeiro número é esse aqui. E o segundo é o resultado que nós encontramos através das expressões. Bem, o x nós colocamos. Agora vamos colocar o y. O primeiro número é o 1 negativo. Se é negativo no y, ele está para baixo. Então, temos aqui o 1 negativo. Próximo é o 1 positivo. Está bem aqui. Próximo é o 3. Então, aqui nós temos o 2. O próximo é o 3. Temos o 4 e depois o 5. Observe que eu coloquei esses valores porque para eu seguir a mesma distância, né? Mas o algarismo 2 e o 4 não apareceu no cálculo, não tem problema. Agora é só encontrar os pares ordenados, o ponto dos pares ordenados. O primeiro, 1 negativo, 1 negativo. Só lembrando lá do par ordenado é a mesma história. 1 negativo está aqui, o outro 1 negativo está para baixo, então você desce. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 0 e 1. Então, 0 está aqui, aí você vai até o número 1. Toda vez que um toquezinho, toda vez que der 0 e outro número, o ponto fica no número. Se fosse aqui 0 e 3, o ponto seria no 3 no y. Se fosse 4 e 0, o ponto seria no 4 no x. Continuando, 1 e 3, 1. Vamos até o 3, ó. Próximo, 2 e 5. Tudo partindo do x. Feito isso, é só ligar os pontos. Vamos ver se vai dar quase certo, ó. Eita! Ligando os pontos. Tá aí nossa função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau forma uma reta. Próxima. F de x, ou a mesma história de y, que alguns autores escrevem f de x, outros autores colocam y. É igual a x ao quadrado mais x mais 2. Essa aqui é a famosa função do segundo grau. Lembrando que a função do primeiro forma uma reta. A função do segundo vai formar uma parábola. Olha só, parábola. Vem de parabólica, né? Ela vai ficar praticamente quase igual. Não vai ficar tortinha assim não, mas a gente melhora. Observando, ó, esse ficou para cima, esse ficou para baixo. Isso acontece por causa disso aqui, ó. Se esse primeiro número for positivo, ele fica para cima. Se ele for negativo, ele fica para baixo. Só lembrando lá de equação do segundo grau, lá da sexta série, a gente fazia isso, ó. É A, B, C. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. No caso, tem um aqui, ó. Não aparece, mas tem um. Então, o A vale 1, e esse 1 é positivo. O B é o número que multiplica o x. Aqui, ó, tem 1x, isso significa 1 vezes o x, então é 1. E o C é o termo independente, o número 2. Ele não tem x nele, então é o 2. Só enriquecendo um pouquinho, eu vou colocar aqui 4x ao quadrado mais 3x menos 5. Observando, ó, esse aqui é o nosso A, que é o 4. O 3x é o nosso B. E o nosso C é o 5 negativo. Mas voltando. Como anteriormente, estabeleci na função do segundo grau os valores
para x. Nós adicionou 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1 e 2. Então, vamos já lançar os valores de x na nossa, na nossa plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos o 0. Aí, em seguida, nós já temos o 1 negativo, o 2 negativo e o 3 negativo. Aí, em seguida, nós temos o 1 positivo e o 2 positivo. Esses são os valores da nossa abscissa de x. Agora vamos descobrir a nossa ordenada, o y. Para isso, nós temos que trabalharmos com alguns cálculos obedecendo essa função aqui. Beleza? Então vamos nessa. Vamos trazer o papelinho para cá, porque senão não aparece. Aí vamos lá. X ao quadrado, que é o nosso x? 3 negativo ao quadrado. Mais x. X está sozinho, então substituindo. Ó. Se é negativo, coloca entre parênteses. Mais 2 é igual a quê? 3 negativo elevado a 2 vai dar? Tem gente que dá 6, né? Mas é 9. Só recapitulando, ó. 3 negativo ao quadrado. O expoente indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base. Então, ele diz que vai multiplicar a base 2 vezes. Ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Aí faz o jogo final. Menos com menos, mais. Ele é positivo. Aqui não tem multiplicação, mas tem que eliminar esse parênteses. Ó. Mais com menos, menos 3. E repete, mais 2. Isso vai dar quanto? Eu tenho 9, tiro 3, fica 6. 6 com 2, 7. Já descobrimos o primeiro y, lá de cima, né? Próximo. É o 2 negativo. Nós temos 2 negativo ao quadrado, mais 2 negativo, que é o x aqui, ó, ele é 2 negativo, e repete mais 2. Eita, como deu 2 aqui, hein? 2 negativo elevado a 2 vai dar 4 positivo. Mais com menos, menos 4. E repete, mais 2. 4 menos 4 dá 0. E repete o 2. Próximo, o x valendo 1 negativo, substituindo lá na mesma expressão. Aí nós temos 1 negativo ao quadrado, repete, mais 1 negativo, coloca entre parênteses também, mais 2. Isso é igual a 1 negativo ao quadrado vai dar 1. Mais com menos, menos 1. E repete, mais 2. Então, 1 menos 1 dá 0. E repete, 2. Próximo x valendo 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 0 mais 2. 0 ao quadrado mais 0 vai dar 0. Aí repetiu, que vai dar 2. Caraca, que 2, né? Próximo, x valendo 1. Então, temos 1 ao quadrado mais 1 mais 2. 1 ao quadrado é igual a 1. 1 mais 2, mais 3. Então, isso aqui vai dar 3. Próximo, valendo 2 positivo. Então, 2 positivo ao quadrado, mais 2, mais 2. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 4. 2 mais 2, 4. Isso vai dar 8. Aí, em seguida, é só lançarmos eles nos pontos. Aí, vamos nessa. Vamos trazer para cá. Então, nosso y aqui nós temos, ó, alguns números positivos, todos positivos, então tá tudo para cima. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro par aqui é 3 negativo e o 7. Vamos localizar ele, ó. 3 negativo está aqui, que é o que pertence a x, e o 7 é y. Então, vamos até o rumo dele, ó.
e lançamos o primeiro ponto. Próximo ponto, 2 negativo e 2 positivo. Então, começando no de x, vamos até no rumo do 2. Ó. Próximo ponto, 1 negativo e 2 novamente. Ó. Próximo ponto, 0 e 2. Próximo ponto, 1 e 3. E o último ponto, 1 e 2 e 8. 8 vai estar bem por aqui afora. Pronto, chegou aí, ela vem de lá. Chega aqui no ponto, você vira, seguindo os pontos e volta de novo. Tá aí nossa parábola. Parábola meio torta, né? Mas é só uma recapitulação, né? Para que a gente possa trabalhar mais na frente com geometria analítica. Ok, pessoal, vamos lá.